Luciana? Oi, Oi, aqui. Tudo bem? tudo bem? Boa noite. Tudo, boa noite. Então, hoje nós temos um privilégio, né, de poder estar aqui compartilhando com vocês algumas orientações em relação à nutrição. Queria agradecer o convite da Estela, mais uma vez, né, por dar essa oportunidade para a gente, compartilhar conhecimento. Nesse momento sempre é interessante, né, compartilhar conhecimento. E, bom, para quem não me conhece, eu sou a Larissa Cohen, sou nutricionista do Espaço. Costumo atender no Espaço adultos, idosos, né? A Luciana também, pode se apresentar, Lu. Oi, boa noite para todos. Eu sou Luciana Sarmento, também trabalho no Espaço Estela Torreão. Trabalho com adultos, com criança principalmente. Meu foco é em educação nutricional e é um prazer estar aqui com vocês, podendo estar dividindo aqui essas dicas e conversar um pouquinho sobre como é a alimentação nesse momento, né, de confinamento, em que tudo fica mais desorganizado, em que a gente não sabe direito como dar conta, né, da alimentação. É isso. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da imunidade, né? Então, alguns assuntos que a gente vai falar. A imunidade, como que fica a alimentação das crianças, a gente sabe, né? Quem tem criança em casa, que eles estão pedindo muito para fazer comidas diferentes, né? Toda hora pedem um lanchinho. Nós também, nós adultos, também temos essa ansiedade. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa ansiedade também, como que a gente pode lidar com essa situação, né? Vamos falar sobre rotina, essas questões que ajudam a gente a sair um pouco dessas queixas que a gente tanto tem ouvido, né? Então, para a gente dar início a essa parte da imunidade, a gente queria também compartilhar com vocês que nós criamos com muito carinho um e-book sobre nutrição, falando um pouquinho dessa parte da imunidade, né? Temos até que agradecer a parceria que nós fizemos também com a nutricionista Fernanda Matos, também uma super querida. Foi uma parceria entre a Clínica Inspira Saúde e o Espaço Estela Torreão. Então, vocês também vão receber em breve, se não receberam, né? E então a gente vai falar um pouquinho dessa história da imunidade. Todo mundo já tem falado bastante da questão da vitamina D, principalmente da vitamina C. Recentemente tem saído alguns estudos sobre a vitamina D. Isso não é novidade, né? A gente já sabe que a vitamina D tem uma importância fundamental na imunidade, em doenças autoimunes. Então, é importante que a gente tenha consumo também de alimentos ricos em vitamina D, porque agora a gente está nesse confinamento. Nem sempre as pessoas conseguem pegar sol, nem sempre as pessoas têm a oportunidade, né, de ter uma varanda, enfim. Então, é importante também, mesmo que seja só a janela, que exponha pelo menos braços, né, pernas, para poder ter essa metabolização da vitamina D. E falando da alimentação, a gente tem também vários tipos de alimentos. Eu vou falar dos alimentos já já, mas uma questão também que perguntam muito para a gente é sobre a suplementação. Né? A suplementação, a gente prefere que cada pessoa pergunte ao seu nutricionista, ao seu médico, porque tem doses adequadas, né, da vitamina D, né? E em relação aos alimentos, a gente pode falar claramente, né? A gente tem a gema do ovo, que é riquíssima em vitamina D. A gente tem, além da gema do ovo, a gente tem a sardinha, o salmão. Então, são alimentos que ajudam também um pouquinho na ansiedade, porque eles são ricos em ômega 3, né? E aí a gente consegue inseri-los ao longo do dia, de uma forma no almoço, no jantar, consegue ter aí uma variação também no cardápio. Acho que é importante, né, Larissa, a gente falar, né, aqui, que a alimentação ela é muito mais que uma necessidade básica de sobrevivência. Ela envolve aspectos culturais, familiares, sociais. E quando a gente está numa situação de confinamento, isso acaba ficando meio que desregulado. A gente acaba, às vezes, comendo excessivamente. Outras pessoas
têm inapetência, não conseguem comer, outros ficam beliscando o tempo todo. Então, isso acaba desregulando o nosso sistema imunológico. Então, é importante realmente a gente ter um olhar diferente para a alimentação, para a gente estar mais protegido e conseguir dar conta mais desses momentos, né? Isso que você falou agora é muito importante, esses alimentos que a gente pode estar ingerindo, só que a gente sabe que muitas vezes nessas situações de confinamento a gente fica com medo de ir no mercado, enfim, e é difícil a gente ter acesso a esses nutrientes todos. Então, assim, algumas opções são, assim, no caso das frutas, a gente pode estar comprando polpas congeladas e podendo ter em casa, é mais fácil da gente poder estar usando, né? E para fazer os sucos, a gente pode também estar acrescentando fibras também, como chia, aveia, que são nutrientes também de mais fácil acesso da gente ter em casa. Enfim, a gente pode estar usando alguns recursos para poder estar ajudando a gente, fortalecendo nesse momento, né, que a gente está mais suscetível e querendo fortalecer mais a nossa imunidade, né? Isso, é. Então, o que a Luciana falou também é importante, né? Porque a gente sempre orienta o suco verde, por exemplo, né? Que é uma opção excelente de café da manhã, já começa aí ativando, né, as nossas defesas, mas a gente sabe que hoje em dia essa questão do abastecimento está um pouco complicada, nem sempre a gente consegue a folha fresca, né? Nem sempre a gente vai conseguir a fruta fresca, então a gente tem que otimizar isso, né? E aí, para as crianças, a gente pensa da mesma forma. Né, as crianças, se a gente pode oferecer a fruta fresca, muito melhor. Mas se a gente não tem essa opção, a gente pode sim utilizar as polpas de frutas, que ainda são mais saudáveis, né, do que os sucos de caixinha. É claro que, eventualmente, por uma questão de praticidade, o suco de caixinha vai acabar entrando. Mas a gente tem que tentar otimizar, né, nas nossas compras, na nossa lista de compras, ou enfim, nos lugares que a gente está fazendo as compras, as frutas frescas. E aí dá oportunidade para as crianças também estarem tendo acesso a fazer esse tipo de suco, né? Isso que você falou agora é bem interessante. Assim, a gente pode estar, né, nesse momento, às vezes a criança está ali chorando, a gente não sabe muito o que fazer com ela. Eu acho que uma estratégia legal é a gente estar trazendo a criança para dentro, né, para estar ajudando a gente também nessas funções de estar cozinhando. É tudo muito diferente para todo mundo. Então, no momento de fazer o suco, a gente pode estar pedindo para ela estar auxiliando, às vezes pegar a polpa, mostrar para ela, pedir para ela estar ali colocando no liquidificador e pedir para ela estar acrescentando a fibra. Muitas vezes ela não conhece a aveia, a chia, está mostrando para ela está podendo ali, a gente, nesse período que a gente está mais em contato com as crianças o tempo todo, a gente tem mais oportunidade de ficar perto e poder estar mostrando para ela coisas que a gente às vezes não dá para mostrar no dia a dia, né? A gente pode aproveitar esse momento para estar ali pedindo auxílio e poder estar ensinando e ela poder estar ajudando a gente nessas funções. Isso tudo ajuda ela a ter uma outra relação com o alimento. Deixa eu só interromper aqui um pouquinho, Lu, porque claro. A Rafa Trim 84, ela está pedindo se nós poderíamos falar sobre o tempo de exposição ao sol e qual o melhor horário para ficar exposto. Então, assim, se a gente consegue ter em torno de 20 minutos de exposição ao sol, esse seria o ideal. E o horário é o horário do sol saudável, né? Pela manhã, em torno das 9, 10 horas, 8 horas da manhã, e depois na parte da tarde, após as 15 horas. Então, esse é o horário ideal. Para reforçar essa exposição solar, nós temos a questão da alimentação que nós estávamos falando, né? Então, assim, e é engraçado que esses alimentos que são ricos na vitamina D, eles também são ricos em ômega 3, né, que é um tipo de gordura saudável muito interessante para saúde mental, para ansiedade. Então, tem alguns estudos falando que quem tem maior consumo de alimentos ricos em ômega 3, essas pessoas são menos suscetíveis à tristeza, à depressão. Então, esse é um momento fundamental, né, para a gente também ter acesso a esse tipo de alimento, que é, como eu já falei, o salmão, a sardinha, a linhaça, a chia, né? Então, assim, quem também já faz uso de suplemento ou já fez uso de suplemento também poderia, nesse caso, voltar a utilizar ou mesmo manter essa suplementação, né? Então, assim, a gente vai trabalhando também essa questão da ansiedade
A gente sabe que as coisas não estão fáceis, né? Então, a alimentação também tem que entrar não só junto com não só o exercício, as atividades mais lúdicas, né, que auxiliam na melhora da ansiedade, mas a alimentação também tem também é uma ferramenta para isso, né? Então, para criança, às vezes, que tem um pouco de dificuldade de comer peixe, a gente pode estar fazendo de maneiras diferentes, né? Por exemplo, a gente pode pegar o peixe e fazer um bolinho com peixe. Isso é tão legal para a criança participar junto, pegar o peixe, aí você pode estar misturando ali com um pouquinho botar um ovo, uma farinha mais saudável. Ela pode estar ajudando ali a fazer o bolinho e colocar no forno. É uma maneira também da gente estar colocando a criança para participar e tá se familiarizando mais com esse tipo de alimento. Agora, o Marquinhos até colocou aqui, meu filho tem me ajudado todo dia a preparar os ovos de café da manhã. Isso aí, inseri-lo na rotina. Isso. E assim, o que você falou agora, inserir na rotina, né? A rotina eu acho que é o mais importante agora, né? Porque fica todo mundo sem rotina, é uma bagunça danada em casa. Então, pra gente se organizar, é muito importante, né? A gente ter uma rotina. E a gente se organizando, a gente, consequentemente, acaba organizando também a vida da nossa família e dos nossos filhos. Então, assim, tem um horário definido para poder estar acordando e programar o que vai fazer ao longo do dia. Eu acho que uma coisa legal também é a gente estar anotando, assim, por exemplo, chega no final de semana e programa. Da mesma maneira que a gente pode estar programando o cardápio, a gente também pode estar programando a nossa rotina. Vamos acordar num determinado horário e depois a gente pode fazer uma meditação, enfim, alguma coisa nesse sentido, a família junto, e depois a gente pode estar preparando o café da manhã também junto, cada um com a sua realidade familiar, mas sempre tentando fazer uma rotina para as coisas não ficarem mais desorganizadas do que estão, né? E a criança fica muito insegura também, às vezes, nesse momento, quando vê essa situação toda desorganizada. A criança não funciona muito bem sem rotina e acaba beliscando e comendo excessivamente. Então, eu acho que o básico nesse momento agora é realmente a gente conseguir estar definindo rotina para poder estar conseguindo passar melhor por essa fase. Eu posso falar até por experiência própria, que a gente, na minha casa, a gente fez, né, um quadrinho com a rotina do dia, da semana, principalmente, né? A questão é a semana. Eles ficam perdidos porque estavam acostumados com o horário da escola, com o horário das atividades, né? E tem horário de lanche, enfim. E aí as coisas acabam ficando um pouco perdidas porque os pais estão ocupados fazendo outras coisas, também trabalhando, cuidando da casa, e também as crianças pedem essa atenção. Então, a partir do momento que a gente coloca num quadrinho, né, os horários certinhos do almoço, do lanche, do jantar, isso também traz uma certa tranquilidade para a criança, né? Então, eu acho que isso é uma dica que é bem fundamental para a gente colocar na cabecinha da criança que agora também vai ter rotina, né? E assim elas conseguem entender e se acalmar também um pouco mais. Eu vou lendo aqui algumas perguntas que o pessoal está fazendo, né? Então, me perguntaram alguma dica para driblar a seletividade alimentar de alguns autistas. Eu não sei se essa pergunta cabe agora, né? Porque não é exatamente o tema, mas acho que a Luciana pode dar uma pincelada aqui. Bem, a criança autista, isso vai depender muito, né? Cada criança tem um grau de aspecto diferente, então cada criança tem que trabalhar diferente, mas elas costumam ter uma questão com textura, né? Com textura, com barulho. Então, tentar fazer atividades com essas crianças que envolvam textura, por exemplo, tá pegando a banana, amassando a banana, porque aí ela tá ali se familiarizando mais com aquele tipo de textura, tá podendo conhecer melhor aquele alimento, trabalhar sempre com textura com essas crianças e fazer outras atividades também relacionadas que envolvam textura, que envolvam os sentidos, cheiro, tato, paladar. Essa é uma maneira de você estar conseguindo melhorar a seletividade. Agora, como a Larissa disse, realmente isso envolve horas de conversa e eu estou aqui dando só uma pincelada que tem a ver com o assunto que a gente está conversando agora. Se você quiser, depois você pode me mandar que eu respondo para você com mais detalhes, porque senão vai ocupar muito tempo aqui
e a gente vai perder o foco da nossa conversa. É um assunto bem importante, né? Um assunto bem importante mesmo, mas acho que aí exige um cuidado maior para a gente poder falar melhor. Isso. A Estela está comentando aqui que na casa da sobrinha dela, as crianças só pedem pão de queijo. Como é que a gente quebra esse padrão? Isso está acontecendo. Isso é uma coisa que está acontecendo na casa de todo mundo, né? Até porque é fácil, você põe no forno e acabou, né? Então, eu acho que é interessante você ter uma rotina alimentar, né? A pessoa ter ali o café da manhã, o horário do lanche, do almoço, o lanche da tarde, do jantar, porque isso faz com que a pessoa fique com menos fome e acabe tendo o aporte de mais nutrientes e, consequentemente, a pessoa vai beliscar mais ao longo do dia. Mas, para quem gosta muito de pão de queijo, tem várias receitinhas mais saudáveis de pão de queijo que a gente pode estar fazendo junto com a criança também, né? Tem umas receitas de pão de queijo de batata doce, enfim, tem várias. A gente pode até depois estar disponibilizando ali no Instagram, né, da Estela, e até poderem estar fazendo. E até é uma atividade lúdica, né? Para as crianças brincarem, né? Fazerem, moldarem o pão de queijo. Então também é interessante. Trabalhando também até com criança autista, trabalhando essa parte de textura também, de estar pegando com a mão, amassando. A criança, ela precisa muito estar ali pegando, cheirando, colocando na boca. Ela precisa vivenciar para ela poder gostar daquele alimento. Não adianta a gente chegar para a criança e falar, olha, esse alimento ele é super saudável. A criança não está muito preocupada. Tem que ter um contexto. Então, quando a gente está brincando com a criança, a gente pode estar introduzindo esses conceitos, porque para ela isso vai fazer mais sentido e para ela vai ter um outro olhar em relação àquele alimento, né? Então, essa coisa de você tá brincando é uma maneira de você tá ali fazendo com que a criança se interesse mais pelo alimento. E agora a gente tem toda oportunidade, todo o tempo do mundo. Não todo o tempo do mundo, porque a gente tem outras coisas. Muita gente tem home office, enfim, né? Mas a gente tem mais tempo, pelo menos, de estar próximo dos nossos filhos, né? Tá mais em casa. Oi? Alô? Acho que a gente tá mais em casa. Tá me ouvindo? Oi, sim. Agora voltou. Agora voltou. Tem mais tempo de estar em casa com os filhos, né? Para poder estar fazendo eu acho que tipo de atividade, aproveitar. Também aos adultos, né? Quando a gente... Em relação aos adultos... Oi? Bem, eu acho que a gente incentivar também que tenham o consumo dos alimentos rotineiros, né? Então, arroz, feijão, legumes, as carnes mesmo, porque isso vai fazendo com que a gente fique mais saciado ao longo do dia. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer muitas refeições rápidas, né, que não, entre aspas, não deem tanto trabalho, né, mas são refeições também que não nutrem exatamente. E aí a gente tem essa resposta do organismo com essa fome fora de hora, vontade de beliscar, vontade de comer. Então, esses desejos aparecem de uma forma muito mais forte. Então, assim, o que a gente queria frisar é que a rotina pode ser feita também para produzir esses alimentos que são mais trabalhosos, como, por exemplo, o arroz, o feijão. Então, a gente pode separar um momento da semana para fazer só o feijão, né? E aí, ao longo da semana, vai fazendo a proteína, o legume, né? Acho que isso daí é uma dica importante que tanto serve para a imunidade, tanto serve para a questão da ansiedade e da nutrição. A gente tem um estado nutricional super adequado agora. Né? A gente está muito vulnerável, né? Apesar de estarmos nas nossas casas. Então, a gente tem essa questão da tristeza, da ansiedade, tudo isso mexe muito com a gente. Então, quanto mais a nossa nutrição estiver adequada, melhor. Olha, estão também perguntando aqui uma dica de um shot para a imunidade. A Clive Marques 22 perguntou. Shot para imunidade. Né? Só que, assim, isso vai depender muito de cada pessoa, de cada situação. Eu acho que, assim, que todo mundo pode, na maioria das pessoas podem estar utilizando, é colocar um pouquinho de água com limão de manhã, umas gotinhas de própolis, cúrcuma, né? Isso tudo vai estar podendo fortalecer ali a imunidade. Eu acho que... acho que não é só o shot para a imunidade, né? A gente precisa cuidar da imunidade ao longo do dia todo. Então, acordar, tomar água com limão, né? Ou antes ou depois da refeição, do café da manhã,
Ao longo da tarde também você ter uma outra introdução de uma outra vitamina, de uma outra fruta rica em vitamina C, uma laranja, um kiwi, né? Para as crianças até pode ser dado um biscoitinho de lanche, mas oferecer junto uma fruta ou um suco de fruta natural, que elas possam até ajudar a confeccionar também. Né? Então, assim, aí o Gustavo Gonçalves está perguntando quais são os sucos naturais mais recomendados às crianças. Vale a pena inserir fibras ao leite? Se sim, qual seria a quantidade ideal e com quais alimentos? Parabéns pela live. Obrigada, Gustavo. Bem, em relação aos sucos, eu acho que é importante, a vitamina C é importante, os sucos mais ricos em vitamina C, mas eu acho que o aporte de todos os nutrientes são importantes para a imunidade. Eu acho que é importante você estar diversificando, oferecendo cada hora um suco diferente, se isso for possível, até misturando sucos diferentes. Em relação à fibra, isso vai depender muito da idade da criança e da aceitação da criança. Em média, mais ou menos uma colher de sobremesa ou uma colher de sopa é suficiente para você poder tá preparando esse suco. Agora, como a Laísa disse, o importante é o aporte ao longo do dia, né? Para você poder estar mantendo ali o nutriente. Por exemplo, a vitamina C, ela é uma vitamina que você precisa oferecê-la ao longo do dia, porque ela acaba sendo eliminada pelo organismo. Não adianta você tomar uma dose alta de vitamina C num determinado horário. É importante que você tenha esse aporte ao longo do dia. Por isso é que, como outras vitaminas também, por isso que o aporte constante ao longo do dia é importante. E aí a gente pode falar também um pouco, né? A Estela até comentando aqui, pais e filhos fazendo refeições, assistindo TV. O Mindful Eating é um bom momento para iniciar? Sim, com certeza absoluta. Né? Então, assim, até alguns lanches são muito propícios para a gente começar a desenvolver essa técnica. Né? O que é o Mindful Eating? Ele é a atenção plena dentro de comer. Né? Então, a gente pode começar a prestar atenção na imagem, na cor do alimento, na textura, no sabor. Então, todas essas características do alimento que na correria elas passam e a gente nem percebe. A gente tem a oportunidade agora, já que é um momento de uma reclusão maior, a gente tem essa oportunidade de fazer isso até em família. Então, alguns lanches, como eu ia dizendo, por exemplo, as castanhas, são excelentes para a gente trabalhar isso, porque são crocantes, né? A gente pode pegar uma de cada vez e aí colocar na boca e primeiro sentir como é que ela está na boca, depois mastigar e perceber que sabor que ela desprende, né? E aí procurar mastigar até o momento que ela esteja mais pastosa e desenvolvendo isso em todas as refeições. A história de refeição acompanhada por televisão, por tablet, por aparelhos eletrônicos, ou um ambiente não seja tão agradável, né? Um ambiente que tenha som alto, enfim, não é interessante para a digestão, não é interessante para a saciedade, né? Então, quanto mais essa refeição for feita em um ambiente calmo e tranquilo, melhor. Então, é uma oportunidade de aplicar, sim, o Mindful Eating, né? Agora, fazendo aí como é que eu vou dizer? Um momento também de calma, né? A refeição é um momento de calma para toda a família. Para a criança, então, principalmente. A criança, que quando foi feita a introdução alimentar, muita mãe acaba liquidificando tudo, colocando tudo junto, e a criança acaba não desenvolvendo muito essa musculatura de mastigação, né, para estar mastigando bem o alimento. E essas crianças, elas costumam não se dar muito conta do que estão comendo, acabam comendo, engolindo a comida com líquido junto. Então, o Mindful Eating, ele é excelente para essa situação, porque a criança acaba exercitando mais essa musculatura, acaba sentindo mais o paladar, o gosto. Então, ela, a longo prazo, acaba desenvolvendo melhores hábitos alimentares, porque ela aprende a sentir paladar e gosto, né? E a criança que come assistindo televisão, ouvindo música, ela não se dá conta
também do que está comendo. Ela come quase que no automático. Ela está comendo ali sem saber, sem sentir gosto. A gente também, quando está comendo, vendo televisão, a gente não sente paladar, gosto. Então, a comida fica uma coisa automática. Isso pode até gerar compulsão. A pessoa come sem saber se está saciada ou não. Ela vai comendo quase que no automático. Então, isso acaba desorganizando tudo. Então, é muito importante, realmente, a pessoa... Até para harmonia familiar, tá todo mundo comendo ali numa mesa, sentado. É um momento que todo mundo pode estar trocando ideias, pode estar conversando. É importante a gente aproveitar, porque muitas vezes a gente não consegue comer em família. E agora é uma situação que dá para comer em família, né? Tá todo mundo em casa. Então, aproveitar esse momento para poder estar ali trocando, né? Todo mundo junto. Eu acho que até aproveitando aquele gancho que você falou inicial da rotina, até ter um momento de meditação, esse também, o momento da alimentação também seria um desses momentos, né? Momento de conexão. Então, as pessoas estão muito desconectadas. Então, é o momento da gente se conectar, nós com nós mesmos, né? Nós com o alimento, nós com os nossos familiares, né? Com quem está junto com a gente. Então, é um momento de maior conexão. Então, eu acho que o isolamento social, né? Essa quarentena está trazendo oportunidades muito bacanas para a gente. Então, desse redescobrimento, né? Pessoal, né? De cada um. E aí eu acho que essa conexão... A conexão com o alimento pode sim trazer mais calma para a gente. E não só o que se fala da ansiedade o tempo todo, né? E a gente pode buscar um conforto no alimento nesse sentido também, né? Isso. O Marquinhos está perguntando aqui qual a opinião de vocês sobre a glutamina para o sistema imunológico. Então, Marquinhos, tem várias correntes que falam que é excelente, outras que deixam um pouco a desejar, né? Mas a glutamina, ela é um aminoácido que pode sim ser utilizado para o sistema imunológico. Eu acho que como suplementação, ela pode ser vista pelo nutricionista, pelo médico de cada um, isso é visto de uma forma individual, mas pode ser uma boa não solução, mas pode ser um coadjuvante, né? Eu acho que a imunidade mesmo, ela vai depender muito mais do conjunto, não é só de um item ou de outro item, né? De um nutriente específico. Então, é um conjunto. A gente falou aqui da vitamina C, da vitamina D, do ômega 3. A partir do momento que a gente fala das fibras, a gente está falando do complexo B. Então, é um conjunto. A gente precisa pensar, eu acho que no alimento de forma geral. Mas, para quem pensa em suplementar a glutamina, pode até ser interessante também, tá? E aí, acho que essa continuidade é o que eu comecei a falar dos lanches, né, das castanhas. Eu acho que é sempre interessante a gente ter na nossa casa alguns lanchinhos que sejam mais saudáveis, né? Então, por exemplo, a gente pode ter sempre pronto na geladeira aipo, pepino, cenoura crua, que também são crocantes, também ajudam bastante na saciedade, nesses momentos de ansiedade, né? Eu sei que várias pessoas podem estar rindo, né? Poxa, aipo, cenoura, mas eles ajudam muito, sim, né? A diminuir esse desejo. Essa função oral, né? De você estar essa função oral. Encher, né? A boca. Isso. Elas funcionam muito nesse sentido, né? Exatamente. Eu acho que, assim, outras opções também são os iogurtes de proteína. Então, essa proteína a mais nos iogurtes também proporcionam mais saciedade. E aí a gente pode, sim, associar nesses iogurtes as castanhas, as fibras, a amêndoa do cacau, né, que são os nibs de cacau. Então, a gente vai conseguindo aí modular também a entrada de nutrientes que ajudam a acalmar. Né? Então, por exemplo, a gente ter um lanchinho no momento de mais ansiedade ou de tristeza, a gente tem um lanchinho que envolva banana, triptofano, né, que ajuda lá na formação da serotonina. Bem, falando, né, pegando esse gancho, já que a Larissa não está conseguindo falar, em lanche,
é bastante importante realmente que isso fique uma situação mais organizada na rotina. Tem várias preparações que a gente pode estar fazendo para poder ajudar no aporte de nutrientes junto com as crianças. Por exemplo, está desenvolvendo alguns bolinhos, como a Larissa estava falando, colocando aveia, enfim. A pipoca, que é um lanche que as crianças adoram, uma estratégia bacana é a gente poder estar fazendo com a criança pipoca, principalmente na panela, evitando, né, o aporte excessivo de pipoca industrializada, aquelas de micro-ondas que tem uma quantidade absurda de gorduras ruins. Então, a gente pode estar fazendo a pipoca na panela e estar acrescentando um pouquinho de canela, que fica uma delícia para a criança. Pode estar colocando um pouquinho de coco também na pipoca e pode estar fazendo com que a criança ela acrescente, né, essas coisas e ela vai estar ali participando, enfim. Tem vários lanchinhos diferentes que a gente pode estar bolando. Depois a gente também vai poder estar disponibilizando aí dentro do Instagram, né, da Estela, algumas receitinhas de lanches que vocês podem estar fazendo com a criança no dia a dia, que vão poder estar ajudando ali. É uma coisa que a gente estava pensando bastante em falar aqui para vocês, porque nessa situação, né, fica todo mundo querendo, com pouco dinheiro, afinal de contas está todo mundo numa situação de insegurança econômica, então a gente precisa aproveitar os alimentos de uma maneira, né, mais otimizar melhor os alimentos que a gente tem em casa. E uma solução, a gente até colocou algumas dicas no e-book que vocês vão estar, que a Estela Torreão vai estar disponibilizando, é a gente poder estar aproveitando o todo do alimento. Por exemplo, vai fazer um arroz e depois a gente pode estar usando esse arroz para poder fazer um bolinho, ou então tá utilizando esse arroz para estar fazendo um risoto, enfim. Tem várias coisas que a gente pode estar ali. Deixa eu avisar ela aqui que a gente caiu, que a gente está voltando. Eu vi que o Toninho fez uma pergunta bem interessante. Tá bom, Débora, cuidado que eu vou falar que a gente está ouvindo. Eu vi que o Toninho fez uma pergunta interessante sobre a TPM na quarentena, né? Não sei se a Luciana já estava respondendo. Ela já estava respondendo? Porque senão aí eu posso dar continuidade. Então, bom, na quarentena eu acho que assim, se a gente tem essa TPM, né, se tem essa alteração, e é claro que acaba tendo, ainda mais com o estresse que a gente está, é tentar ajudar, né, com a meditação, ajudar com o exercício físico, ajudar com uma boa qualidade de sono. E a alimentação entra de que forma? Ela entra de uma forma bem regradinha ao longo do dia, né? A Marta Coutinho, que é ginecologista, está falando, TPM, deixa que eu resolvo. Também ajuda muito, né, Marta? Mas aí a gente pode pensar na alimentação em relação aos alimentos, de novo, voltando lá para as gorduras saudáveis, né? Voltando também para o triptofano, ou seja, é uma alimentação que ela pode ter o ovo pela manhã, ela pode ter as frutas até mais ricas em carboidrato, no caso, por exemplo, a gente pode ter mais a entrada da banana, né? Da pera, da maçã, a gente pode ter esses alimentos. E, Luciano, você entrou, só que tem que me pedir o convite para você falar junto comigo. Então, e aí a gente pode ter junto, vou abrir aqui para ela. Pronto. Tá aguardando ela entrar. E aí a gente pode ter junto até mesmo o cacau, né? O chocolate mais amargo, o chocolate. Oi, voltou. Então, eu estou falando aqui porque o Toninho tinha feito uma pergunta sobre TPM na quarentena. Então, estou falando que aí
as gorduras boas, né? Os alimentos ricos em triptofano. Então, por exemplo, fazer à tarde um lanche que entre aveia, que entre banana, pode colocar umas raspinhas de chocolate, ou até mesmo alguns tabletes de chocolate, tablete, né, pequeno, né? Não estou Sim, falando do sim. grandão. Mas isso já ajuda bastante a acalmar, a diminuir um pouco essa TPM, né? Às vezes uma labilidade, uma coisa de uma tristeza, né? Um choro mais fácil. Isso até contribui bastante. O levedo de cerveja também eu gosto bastante, levedo de né? Que é rico em cerveja. cromo, também ajuda bastante. Isso. E hidratar A Marta... também, né? Para você poder estar de uma Isso. maneira... Isso que a Marta está falando com a gente aqui, né? Gorduras boas, hidratação, exercício para liberar as endorfinas. Exatamente. Então, a gente tem essa parte, sim, né? É todo um conjunto, de novo falando, né? É todo um conjunto, não é só a alimentação que vai dar conta disso. Mas quanto mais bem hidratada a pessoa tiver, mais difícil disso acontecer. Eu acho que o levedo em Drágeas... A gente pode estar usando também ele em farinha, né? Tá acrescentando ele, a banana, como a Larissa sugeriu, colocando um pouquinho de cacau, que a gente potencializa mais ainda, né? Os efeitos são sinérgicos, né? Funciona tudo melhor em conjunto. Também pode ser frágil, só que é difícil você encontrar, né? É mais fácil você encontrar na forma de farinha mesmo. Até farofa dá pra fazer, que é uma delícia a farofa de levedo. Uma outra farofa que dá para fazer na TPM é a farofa de germe de trigo. Isso, o germe de trigo também ajuda bastante. E dá para fazer como se fosse uma farofa, uma farinha normal. Então pode fazer essa farofinha e aí misturar com feijão, né? Perfeito. Então ter uma boa alimentação. Né? Então, volto a dizer, a comida, a refeição completa, ela é super importante para melhorar qualquer tipo de ansiedade. Quanto mais restrição a gente faz, mais a gente pode estar dando chance, abrindo brecha para a ansiedade. Né? Então, esse agora, gente, não é o momento de fazer restrição de carboidrato, por exemplo. Né? Claro que a gente vai fazer a restrição do excesso de carboidrato, mas os carboidratos complexos, né, que a gente chama, principalmente o arroz integral, a quinoa, o milho, a batata doce, o inhame, eles são muito bem-vindos nesse momento. O inhame, então, tem uma função enorme na imunidade, né? Até para TPM também, né? Como eu estava Até falando, para TPM ele é também. excelente, porque tem uma função ali também, né? Estrógeno também, que é interessante, né? O inhame. E aí até aquele pão de queijo, a receita que a Luciana falou no início, a gente pode fazer a receita do pão de queijo com o inhame, né? Fazendo um pão de queijo mais saudável também. Né? Então eu acho que outros alimentos são as sementes de girassol, sementes de abóbora, sementes de gergelim, as castanhas, todos esses alimentos vão ser interessantes também na TPM, tá? E quer acrescentar alguma coisa mais, Lu? De TPM? Da TPM? Não, acho que você falou tudo. A gente tem que ter uma alimentação saudável, né, ao longo do mês todo, para a gente poder estar com um aporte bom, para poder estar conseguindo, durante esse período, ter mais nutrientes para poder estar passando melhor por esse período, né? E se hidratar bastante para poder estar eliminando um pouco de líquido, essa retenção. Alguns chás também podem estar ajudando um pouco, né, a gente poder estar eliminando um pouco esse excesso de líquido. E eu acho que o que você falou foi perfeito. Eu acho que também estão me perguntando aqui, a Débora perguntou dos chás, né? Então, assim, os chás a gente pode estar variando bastante agora, aí falando para os adultos, né? Aí, ainda na questão da TPM, de repente inchaço, pode ser usado eventualmente o chá de hibiscus, tem alguns chás que podem ser usados de uma forma um pouco mais orientada, né? E aí vocês podem até perguntar para a gente, o chá de cavalinha, mas os outros chás, que são os chás calmantes, também tem uma ação bem legal, tanto na TPM, quanto na questão da ansiedade, quanto na questão do sono. Então, chás que a gente pode estar recomendando livremente nesse momento. Capim-limão, erva cidreira, erva doce, camomila, a passiflora, mulungu. A gente pode estar fazendo até misturinhas desses chás, eventualmente, né? Pode ser de sachê para facilitar a vida. Quem tiver a oportunidade de encontrar... Pode falar.
Pode falar, Pode Lu. até estar acrescentando nesses chás um pouquinho de gengibre, pode estar colocando também uma canela, um pau de canela, porque você vai estar ajudando o seu organismo a ter mais aporte ainda de nutrientes diferentes, né? Gengibre, inclusive, para a imunidade, ele funciona muito bem. Excelente a gente poder estar colocando outras coisas. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar aqui, que tem alguns chás que a gente realmente não pode ficar tomando livremente. Por exemplo, o hibisco, para quem tem uma pressão alta, tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele pode estar aumentando um pouco a pressão. Então, algumas pessoas, né, acabam abusando desse tipo de chá e isso pode ser prejudicial à saúde de algumas pessoas. Isso. Bom, a cúrcuma também, né, Marta? A Marta lembrou muito bem da cúrcuma. Gente, a cúrcuma acho que é nossa melhor amiga, né? A gente pode, em termos de tempero, ela tem uma função enorme, né? Então, para imunidade, antioxidante, anti-inflamatória. Então, ela pode ser utilizada de manhã até de noite, né? Em pitadas, né? A gente pode usar no ovinho da manhã, a gente pode usar no almoço, pode usar no lanche da tarde em alguma vitamina, pode usar à noite também. Então, a cúrcuma ela é sempre muito interessante. Quem tiver dificuldade de consumir a cúrcuma porque não gosta do sabor, ou enfim, também pode utilizá-la em cápsula, né? E aí também é interessante ter orientação do profissional para saber a dosagem certa dessa cúrcuma. Mas ela é excelente. A cúrcuma é a mesma coisa que o açafrão, né? Então, ela é uma raizinha grande, parece uma raiz semelhante ao gengibre, só que ela é alaranjada. Para quem não conhece, ela é excelente, tá? Então, tanto para o sistema imunológico, quanto para a parte antioxidante, né? Anti-envelhecimento, né? Então, ela tem uma ação muito boa. E aí também o André.Bernardo391 perguntou se existe algum recurso nutricional para auxiliar o sono durante a noite. Os chás, né? Sono são maravilhosos para você estar utilizando agora, né? Esses todos que a Larissa citou agora, mulungu, passiflora, chá de camomila, enfim. É uma excelente estratégia agora para a gente poder estar ajudando a gente nas noites de sono. Para quem o chá quente é melhor, porque ele dá, né, o aquecimento, ele sempre ajuda um pouco a induzir mais o sono. Só que para quem não gosta muito de chá quente, uma opção é você estar usando chá gelado agora no verão. Você pode deixar a jarra de chá ali na geladeira e de vez em quando tá se servindo. Até uma estratégia interessante também para essas situações de compulsão alimentar, né? Para as pessoas que abrem toda hora a geladeira, você ter ali uma jarra de chá gelado, você acaba, de alguma maneira, essa situação oral, de você estar sempre querendo estar com a boca ocupada, você também pode estar usando isso como uma estratégia interessante para ajudar. E ainda ajuda na hidratação, isso, né? Perfeito. Mas eu acho que, assim, falando até do sono de novo, né? Eu acho que a gente precisa ter a rotina. Então, a gente tem que respeitar nosso ciclo circadiano. É uma coisa que está sendo muito estudada ultimamente, né? Então, muitas pesquisas falando de sono, de ciclo circadiano, como isso tem interferido no desenvolvimento de certas doenças crônicas até, inclusive. Então, acho que respeitar o horário de dormir, qual que é o horário de dormir segundo o nosso ciclo circadiano? É em torno de entre 9 e 11 horas da noite, né? Isso aí dependendo da faixa etária, mas é um momento que a gente tem que respeitar e tentar apagar as luzes, principalmente as luzes azuis, né, dos eletrônicos, que interferem muito na liberação da melatonina, né, que é o hormônio que ajuda a trazer o sono de qualidade, né? Então, ter esse respeito por esse momento e aí, de repente, fazer uma meditação ou só simplesmente se acalmar para conseguir dormir, né? Pode ter um ritualzinho de tomar um chá à tarde, à noite, tentar diminuir também a cafeína. Ao longo do dia. Então, a cafeína ao longo do dia, né? Não só no café, mas no mate. O que a gente vê muito crianças tomando mate são o as dia crianças... inteiro.
Exatamente. As crianças tomando muito mate. Então, muitas pessoas não apresentam mais o refrigerante para os filhos, o que está corretíssimo, mas apresentam o mate. E o mate tem essa ação também de deixar a criança mais acelerada, E fora o mais açúcar, né, ansiosa. que tem também excesso, açúcar também é estimulante. Esse mate entupido de açúcar que as crianças tomam, industrializado, ele também excita e atrapalha o sono. As crianças às vezes têm muita dificuldade de dormir por conta desse excesso de mate com açúcar, né? Isso. E é uma coisa também interessante da gente lembrar, gente, que sede a gente confunde às vezes com fome. Então, nosso centro de saciedade é meio, às vezes, estranho, né? E aí a gente confunde sede com fome e acaba, na verdade, comendo ao invés de se hidratar. Então, quando esse período agora que a gente está mais em casa, por mais que seja até mais fácil beber água, como está todo mundo meio perdido, às vezes essa hidratação fica também de lado. E as crianças, então, também sofrem esse reflexo, né? Porque nas escolas é oferecida a água, né? De tempos em tempos, a criança pequenininha leva a sua garrafinha de água, enfim. Então, os pais precisam fazer esse papel de estar oferecendo a água sempre que possível às crianças, né? Porque elas também tem a mesma coisa, elas também podem estar sentindo sede, mas o reflexo que dá é o desejo de comer, é a vontade de comer. Então, vamos pensar em hidratar antes, né, de ter que beliscar, antes de ter que comer. Então, a hidratação pode ser com a água, pode ser com os chás. Para as crianças, o chazinho de camomila, chazinho de capim-limão, erva doce também ajuda bastante a manter as crianças um pouco mais calmas, mais tranquilas, né? E para os adultos, a mesma coisa. A Maria Cafuri, oi Maria, perguntou em relação ao colesterol. O que não comer para quem tem colesterol alto? A gente sabe hoje em dia, né, que o pior para colesterol é aquela gordura saturada, gordura trans. Então, evitar principalmente esse tipo de gordura saturada, esses biscoitos recheados, enfim, esses alimentos industrializados que têm essa quantidade excessiva desse tipo de gordura. Então, tentar excluir esses alimentos e tentar também aumentar alguns alimentos. A gente sabe que podem ajudar a diminuir o colesterol, como a aveia, as fibras solúveis, o psyllium, os fitoesteróis que você encontra no abacate, também auxiliam no colesterol. O abacate, inclusive, voltando para a TPM, é excelente na TPM. Também excelente para a TPM. Enfim, esses alimentos podem estar ajudando a regularizar, né? Eu acho que um risco que se tem agora nesse período de quarentena para quem tem colesterol alto, hipertensão, é a questão do delivery, né? De ter muita entrega de comida que às vezes não é a comida mais saudável. Então, comidas rápidas, prontas, pizza, sanduíches. Então, eu acho que o risco está muito mais por aí. Então, tentar essas pessoas que têm o colesterol alto, e até as que não têm, né, por uma questão preventiva também, tentar fazer o seu próprio sanduíche, tentar deixar esses alimentos para um momento único assim da semana, uma vez ou outra, né? Não ter isso como rotina. É por isso que a gente precisa valorizar o hábito de cozinhar em casa, né? A cozinha, ela é difícil, ela é complicada, pode ser um pouco mais trabalhosa, é complicado que eu falo no sentido do trabalho, né? Tem muita louça e tal, mas é realmente o mais saudável, é o mais indicado. E deixar esses alimentos para o fim de semana, assim como era antes também, né? E a gente tinha oportunidade antes da quarentena, né, de sair de casa, de ir para um restaurante. Aí sim, pede a comida do restaurante em casa no fim de semana, faz essa diferenciação da semana para o fim de semana. Né? E como a Luciana falou, acho que é mais fácil também inserir alimentos que ajudem a baixar o colesterol. E ela falou muito bem do abacate, eu acho que dos que ela falou, eu me lembro mais só o iogurte natural desnatado, que também tem uma importância aí na redução do colesterol. Quantas horas de sono, a Débora está perguntando, quantas horas de sono por noite é a quantidade ideal? Débora, isso vai variar de acordo com a faixa etária, tá?
mas geralmente é em torno de 8 horas mesmo, tá? Isso para faixa etária adulta. Para idosos, isso pode até diminuir um pouco, chegando a 6 horas, 7 horas, mas fica em torno das 8 horas. Para criança, até mais, 10 horas, 11 horas. Então, a criança também tem que ter a rotina de dormir cedo, para ela estar mais calma no dia seguinte, ela estar mais descansada, porque a irritação, essa fome, às vezes fora de hora, também vem por uma qualidade de sono que não foi adequada, um tempo de sono que não foi adequado. O sono ajuda a pessoa a se organizar melhor, né? Ela tem mais recursos depois no dia seguinte para conseguir se organizar melhor, ficar mais tranquila. É muito importante a pessoa dormir bem. Isso. A Marta Coutinho está falando, vamos para a cozinha, meu povo, é isso aí. Isso, né? E assim, então... se organizar para poder conseguir ir para a cozinha direito, acho que isso é o mais importante, né? Nesse período. A pessoa ter uma rotina e se preparar direito para conseguir dar conta dos afazeres do lar, né? Que nesse período a gente está tendo um excesso, né, de funções que não estava acostumada a ter no dia a dia. Mas se organizando dá para dar conta direito. Isso, A Débora até está comentando, né, que ela agora ela e o marido estão disputando quem é que vai lavar as verduras, cortar as cebolas, né? Porque coisa boa. Com o excesso de tempo, né? Então tem gente que tem o excesso de tempo, né? E aí consegue ter esse tipo de disputa que é muito saudável, né? Eu acho que é interessante. E aí, gente, acho que uma coisa que também é interessante, não sei se a gente já falou, que a gente já falou bastante coisa, mas estruturar o cardápio da semana para estruturar uma lista de compras saudável. Então, para não cair, né, naquela facilidade de comprar um monte de alimentos mais prontos, né? Um monte de alimentos, às vezes com mais conservante, muito industrializado. A questão que a gente fala do industrializado é em relação ao ultraprocessado. Então, é aquele alimento super pronto, né? Aquele alimento que já vem carregado de gordura, de conservantes, de aditivos químicos. Esses são os que a gente deve evitar. Mas a gente tem outros tipos de alimentos super interessantes que ajudam na praticidade da cozinha. Então, tem alguns tipos de vegetais que já são congelados, então é só o vegetal e mais nada, né? Então, tem seleta de legumes, tem alguns supermercados que já vendem alguns legumes já picadinhos a vácuo, né? Numa embalagem a vácuo, então isso também ajuda bastante. Tem as verduras que já são higienizadas. A gente pode estar utilizando desses artifícios para ter uma cozinha mais saudável e com menos trabalho. E uma coisa interessante nesse período também é fazer, às vezes, o cardápio junto com a criança, né? Bolar junto, que eu acho que isso ajuda a criança a estar se alimentando melhor, ajudar ela a estar elaborando o cardápio, né? Não só ela ajuda a você a fazer a preparação, mas também está ali auxiliando também na montagem desse cardápio, né? Eu acho que ajuda bastante a criança a se alimentar melhor também. E até na hora que a gente for fazer a compra online, né? Muitas pessoas estão fazendo compra online, até trazer a criança junto, né? Para mostrar aquilo que a gente está querendo comprar, né? E trazer ela para esse cotidiano, né? De uma forma mais suave, de uma forma que ela entenda que seja mais sutil, mais suave, né? Tá muito delicado para as crianças essa situação. Ela participando minimiza um pouco, né, o peso, ela acaba se sentindo mais segura, mais acolhida, participando, isso tudo é bastante importante para a criança nesse momento. Um outro item que a gente acabou não conversando, não falando também, mas que é bem bacana para a imunidade, para a saúde mental, são os probióticos, né? Então, hoje em dia, a gente tem falado bastante, tem tido muitas e muitas pesquisas de probióticos, tanto para a imunidade, tanto para o sentido da saúde mental, para reduzir a ansiedade, para ajudar no tratamento de depressão. Então, os probióticos são muito bem-vindos, sejam eles na forma de suplemento ou na forma do alimento. Então, na forma do alimento, a gente tem os iogurtes, de modo geral, tem o kefir, os iogurtes à base de kefir também. Temos também alguns alimentos fermentados, como os leites fermentados para as crianças. Pode ser eles têm um pouco mais de açúcar, mas pode ser, às vezes, uma opção mais
acessível. Nós temos também o kombucha, né? O kombucha é muito interessante para quem está querendo até diminuir o consumo de refrigerante, porque parece, ele tem... né? Um refrigerante é bem Isso. gostosinho. Ele tem um gás, né? Tem um pouquinho de gás pela fermentação. Então, o kombucha, ele é uma forma de se hidratar, é uma forma de aumentar a imunidade, porque entra com o probiótico, né? É uma forma de melhorar também a ansiedade. Então, é uma bebida bastante interessante. A gente costuma encontrar já em supermercado, tem alguns que já vendem o kombucha, ou em lojas de produto natural, né? E tem muitas lojas de produtos naturais que estão entregando em casa, e até tem perfis no Instagram, né, de pessoas que fazem kombucha e vendem. Também pode ser bem interessante. E para criança, às vezes a criança acha o kefir, iogurte um pouco azedinho, mas a gente pode estar transformando ele um sabor mais palatável para a criança. Pode estar colocando um pouquinho de coco, um pouquinho de cacau em pó, e pode colocar um pouquinho de mel, enfim, botar umas castanhas, ele fica mais gostoso e a criança aceita melhor. E ela vai estar, além do probiótico, né, que tem no kefir, ela vai estar ainda inserindo na alimentação outros nutrientes também que são importantes para o desenvolvimento dela. E, assim, pode até pedir para a criança também estar auxiliando você a fazer. Olha, vamos colocar isso aqui. E é uma maneira também dela estar participando e ela estar vivenciando e aceitando melhor aquele alimento. Isso, é isso. E outra coisa também que a gente pode melhorar na alimentação da criança e que pode estar acontecendo muito é o uso de, sem querer, né? A gente vai usando o glutamato monossódico, Isso, que é um tipo de aditivo químico que ele deixa a criança muito acelerada, muito agitada. Então, por exemplo, no macarrão instantâneo, né? Que muitas pessoas acabam utilizando nessa situação. Nesse período, né? Exatamente. E não só ali, então a gente tem diversos molhos prontos, caldinhos, né, prontos. Então, sempre bom olhar a lista de ingredientes e ver se tem glutamato monossódico, né? Porque ele traz essa agitação para a criança. Estimula, não é interessante, na verdade, nem para criança, né? nem para o adulto. Nem para criança, nem para o adulto. Aí a gente está falando muito mais do lado da parte de ansiedade, né? Do que especificamente de imunidade. De imunidade é porque você acaba deixando de comer um alimento que seria mais saudável para estar comendo um alimento que a gente chama de caloria vazia, né? Então é um macarrão com gordura, com sal, com açúcar e aditivos químicos 1000, né? Então vamos tentar aí fazer um macarrãozinho, mesmo que seja um macarrãozinho simples, picar um tomatinho por cima. Então procurar receitas, eu acho que assim é um momento agora de desafios para todo mundo, né? Então, Lu, a gente está no desafio aqui também de fazer essa live, né, para vocês, trazendo mais conhecimento, né? Mas a gente pode aproveitar esse momento de dificuldade, digamos assim, desse momento que todo mundo está vivenciando com a quarentena, e trazer alguns desafios interessantes para a nossa vida e trazer uns desafios gostosos também em relação à alimentação, né? De procurar um caderno de receita da família, de procurar alguma receita que você tivesse vontade de fazer e que nunca tem tempo de fazer, né? Então, ou até mesmo de trazer a criança para junto, para cozinhar. Então, a gente pode criar esses desafios também nesse momento e trabalhar isso como se fosse algo até terapêutico. Eu acho também. até que é uma oportunidade que a gente está tendo, né? De estar mais perto dos nossos filhos e poder estar trazendo eles mais para uma realidade que eles não estão muito acostumados a ter. De estar vivenciando alimentos, de estar ajudando nos preparos. A gente pode estar pedindo para eles ajudarem a gente a arrumar a mesa, colocar uma mesa bonita. Enfim, pode também estar inventando coisas diferentes, fazer um piquenique dentro de casa. O lanche, né? Pode ser formato de piquenique, colocar uma toalha, todo mundo senta junto. Ele pode ajudar você a fazer o bolo, o suco e levar para esse espaço do piquenique. Enfim, tem várias coisas que a gente pode estar ali criando com a criança no dia a dia, que torna a vida de todo mundo na casa mais divertida, mais feliz, e pode estar ajudando que a criança se alimente melhor, participe mais de todo o processo, né, para fazer com que ela
tenha mais prazer pelo alimento, que goste mais e que conviva mais também com a família, enfim. Eu acho que esse momento ele pode ser um momento também que vai ajudar a família toda a se estruturar melhor e sair mais unida depois disso tudo, não é? Se a gente puder, se a pessoa souber conduzir de uma maneira correta. Com certeza. Bem, aí só para a gente já vai finalizar daqui a pouco, mas aí para a gente só responder mais algumas perguntas, probiótico e dos alimentos pré. Então, o probiótico é o lactobacilo, é a bactériazinha boa, digamos assim, que está lá no nossa microbiota, né, no nosso corpo. Hoje a gente sabe que a gente tem mais bactérias, né, do que células no nosso corpo. Então, nós somos basicamente regidos pelas bactérias. E aí elas são, né, podem fazer parte aí dessa parte dos probióticos, das bactérias. E os pré-bióticos são alimentos que nutrem essas bactérias. E que alimentos são esses, né? São alguns tipos de alimentos que contêm certos tipos de fibras, né? A inulina, por exemplo. Então, o que é um pré-biótico? A aveia é um pré-biótico, a chicória é um pré-biótico, então a maçã também é um pré-biótico. Então, a partir do momento que a gente consome alimentos com probiótico, ou seja, com bactérias boas que vão ajudar na nossa saúde, a gente pode, digamos, otimizar, né, a ingestão desses probióticos com os pré-bióticos, né, com os alimentos que vão nutrir esse probiótico. Aí chama simbiótico, os dois juntos, né, Larissa? Também, e aí a gente pode estar fazendo aí. Probiótico, a gente está fazendo. Isso. Então, por exemplo, você tomar o iogurte que entre o farelo de aveia, excelente opção, né? Então, a gente falou bastante, acho que aqui do iogurte, da aveia, da banana, né? Então, são alimentos que podem ser bastante utilizados nesse período. Isso. E são alimentos de fácil acesso. Não adianta a gente ficar falando também de alimentos super difíceis de serem encontrados, né? Porque a gente sabe que agora essa questão do abastecimento também está um pouco complicada. Tem limite na ingestão diária de mel? A Heloísa Rezende está perguntando. Criança com menos de 2 anos não deve ingerir mel, tá? Só depois dessa idade, assim. E o mel, ele tem nutrientes que são interessantes para a saúde, mas ele tem bastante açúcar, né? Então, para as pessoas que têm diabetes, enfim, não deve consumir em excesso. Ele acaba aumentando a glicose, então a pessoa tem que tomar cuidado, tá? Não é para você consumir à vontade, não. Tem que ser uma quantidade pequena. Isso. Acho que o mel precisa ter um certo ajuste, né? Porque ele tem muito essa questão do alimento saudável. Mas a gente pode, sim, consumi-lo, mas de uma quantidade um pouco menor, né? Tem gente que toma 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa de mel no dia. Às vezes 1 colher de chá já tem um efeito interessante também. Vai depender muito também da pessoa, né? Uma pessoa diabética talvez tenha que restringir mais um pouco, não é? A quantidade. Isso. Depender muito de cada um. Bem, gente, acho que a gente já vai começar a encerrar. Então, para finalizar, acho que a gente pode fazer só um resumo. Lu, quer fazer um resumo das... Bem, eu acho que das nossas dicas. O que é importante, né? A gente pensar sempre na hidratação. A hidratação eu acho que é fundamental. Agora, né? A gente tem que reforçar também a rotina de se arrumar, de tirar o pijama, de colocar calça jeans, enfim, de ter uma rotina, né, normal, né? De aumentar o aporte de alimentos ricos em ômega 3, como peixe, a sardinha, a linhaça, os que são ricos em triptofano, que é o precursor de serotonina, do hormônio do bem-estar, como a banana, a aveia, o leite. O chocolate também, mas em quantidade adequada. Exatamente. Reforçar o sono, né, que pode ser o gatilho de muitas alterações na nossa saúde. E lembrar de praticar exercícios, meditação, além de uma alimentação sem muito estimulante, como café, mate em excesso. Acho que é mais ou menos isso.
É, Que eu que acho você que acha, Larissa? é isso, né? Acho que assim, acho que vale reforçar que o espaço está disponibilizando, né? O Espaço Stella Torreão está disponibilizando vários exercícios, vários vídeos, né? Com exercícios online que são tranquilos de serem feitos em casa, né? Então eles estão disponibilizando exercício para idosos ou para quem é mais jovem. Então isso é muito bacana e dá para fazer tranquilamente em casa. Eu acho que essa questão do exercício é fundamental, é um ponto, assim como o sono, que puxa outros gatilhos, né? Então, é fundamental a gente fazer o exercício, se possível, praticar a meditação. Quem ainda não teve. Oi, voltou? Voltou. Então, gente, eu queria agradecer, antes que caia tudo de novo. Queria dizer que a gente está deixando o link na bio do perfil no Instagram do Espaço Stella Torreão para vocês adquirirem um e-book que a gente fez. A gente fez esse e-book com muito carinho para vocês, como eu falei lá no início da live, né? Então, esse e-book está disponível no link da bio no perfil do Instagram do Espaço Stella Torreão. Então, ali vocês podem clicar e vão ser direcionados para um cadastro e vão receber esse e-book, se não me engano, por e-mail, tá? Então, a gente fez o e-book número 1 e essa semana a gente ainda vai fazer o e-book número 2 com o guia para cozinha, tá? Então, a gente agradece muito, né, a atenção de vocês. E estamos disponíveis para quais são aí nesse período, tá bom? Tudo de bom para todo mundo, né? Tudo vai passar rapidinho, a gente precisa ser otimista, tá bom? Um Foi um abraço. prazer, viu, estar aqui com vocês. Eu tenho muito que agradecer a Larissa, a Stella, enfim, a todo mundo e concordo com a Larissa. Tudo vai passar rápido, a gente tem que aproveitar esse momento para ficar mais perto da nossa família, trocar, enfim, e fortalecer nossos vínculos familiares, né? Que dá pra gente fazer isso nesse período, tá? Assim, conte com a gente e um grande beijo a todo mundo.